Meus amigos, restam 4. E desses 4, 2 vitoriosos disputarão o Super Bowl 56. 3 desses 4 times que jogarão nesse domingo são recentes, conhecidos do Super Bowl. E o último deles, um pouco mais distante. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Vamos falar sobre as 2 finais de conferência, AFC e NFC. O que esperar para cada jogo, onde passa, quando passa, como assistir. E o que esperar, principalmente, né? O que esses 2 times de cada conferência têm que pode fazer eles chegarem à vitória e podem fazer eles chegarem ao maior palco do mundo no SoFi Stadium no Super Bowl 56. Antes, recomendar como sempre meus amigos da Sport América, a loja parceira do Golim Sports, que tem camisetas como essa. Olha essa camiseta do Ray Lewis, cara, que coisa mais linda. É uma linha da Mitchell & Ness, que é essa marca, que é essa marca maravilhosa aqui, chamada Name Number. É uma das minhas favoritas, porque é um pouco mais leve que jersey, muito mais barata e você consegue representar as cores do seu time e jogador do coração. Vai na Sport América, eles têm uma variedade absurda de itens muito legais, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Meu querido Gretão, roda essa vinheta maravilhosa para a gente falar das finais de conferência. Faltam só 3 jogos para terminar a temporada. Go, baby! You're great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Muito feliz de ter vocês aqui. A gente vai fazer uma cobertura excepcional do Super Bowl esse ano. Temos muitas marcas parceiras que ajudam muito na produção aqui, e isso é sempre graças a vocês, por isso que eu sempre agradeço muito pelo apoio de todos, tá bom? A gente tá tendo um apoio maluco nesse janeiro, tá bom? Muito obrigado, pessoal, valeu mesmo. Como eu falei, 3 desses 4 times que vão disputar as finais de conferência são recentes conhecidos do Super Bowl. Os Chiefs foram para 2 recentemente, os 2 últimos, e estão tentando ir pro terceiro. Mas também, além de ganhar um, perderam um para os Buccaneers. No Super Bowl 53, os Rams foram para o Super Bowl, perderam para os Patriots. E no Super Bowl 54, os 49ers foram contra os Chiefs e perderam. O único aí um pouco mais distante é o Cincinnati Bengals, que o último Super Bowl disputado foi em 1800, também é um pouco demais, 1989, temporada de 88, contra os 49ers. Muito interessante, como qualquer confronto daqui pra frente tem narrativas muito interessantes pra gente abordar. 49ers e Chiefs, 49ers e Bengals, Rams e Chiefs, Rams e Bengals, qualquer um. Então, meus amigos, vamos falar sobre cada um dos jogos, começando com Bengals e Chiefs. Os Chiefs tentam ir para o seu terceiro Super Bowl seguido. Como caracterizar uma dinastia? Na minha opinião, eu caracterizo do mesmo jeito que aqueles quadros ali que mostram a história dos Patriots em Super Bowl caracterizaram 3 Super Bowls em um curto período de tempo. Eu acho que já dá pra dizer que é uma dinastia, uma baita dinastia, inclusive. Os Chiefs foram para 3 Super Bowls foram para 2 Super Bowls recentemente, tentando ir pro terceiro, ganharam um, tentando ganhar o segundo. Então, Patrick Mahomes e Andy Reid, ninguém duvida que tem tudo pra ser uma dinastia, mas na minha opinião, não é ainda. Só que é bizarro, cara, o Mahomes é titular desde 2018. Tem 4 finais de conferência pros Chiefs, cara. Lembrando que antes da época Super Bowl, a temporada acabava no domingo, com as finais de conferência, era o final da liga, né? Então, os Chiefs vêm de uma vitória absurda contra o Buffalo Bills. Uma vitória que faz qualquer time falar assim, a gente ganha de qualquer um. Qualquer um, porque os Bills deram 180%, fizeram um touchdown deixando a diferença em 3 pontos e deixaram 13 segundos para os Chiefs e os Chiefs conseguiram empatar, foram para a prorrogação e ganharam. O Mahomes, independente de temporada, que a gente sabe que essa temporada foi mais atípica para os Chiefs, né? Tiveram muito mais momentos ruins, assim, do que nas temporadas anteriores. O Mahomes versão playoffs é completamente absurdo. O cara, como eu falei, 4 anos titular na liga e ele já tem o recorde de touchdowns pra quem tem pelo menos, pra quem tem 10 jogos de pós-temporada, né? É uma doideira, cara, é uma doideira. E a gente sabe desse time dos Chiefs, né? A gente sabe do Mahomes, a gente sabe do Kelce e do Hill, a gente sabe de uma linha ofensiva que é muito boa e que mudou muito do ano passado pra esse e que é muito boa. E a gente sabe de uma defesa que tem ótimos nomes,
mas que também tem alguns problemas e talvez lesões. A gente já vai falar sobre isso. Os Bengals, indo para a final da AFC pela primeira vez desde 88, quando enfrentou os Niners no Super Bowl. Então a última vez que foram para a final, foram para o Super Bowl. Vem de uma vitória no final contra os Titans, com Evan McPherson, o kicker mais gelado da liga, para ganhar um jogo com uma superação bizarra do ataque, que sofreu 9 sacks e ainda assim ganhou o jogo. Bengals venceram os Chiefs na temporada regular, e não faz tanto tempo, foi na semana 17, e venceram bonito, cara. Venceram bonito, sabendo explorar as falhas da defesa dos Chiefs, uma defesa dos Chiefs que tinha melhorado muito naquele momento da temporada, e que os Bengals voltaram a expor muitas das fraquezas. Joe Burrow é o cara que lidera esse ataque e que também tem gelo correndo por suas veias, bateu o recorde de jardas e touchdowns na história da franquia Cincinnati Bengals, uma história de mais de 50 anos, 60 na verdade, na temporada regular. Então o Joe Burrow já é um franchise quarterback. E eu fiz uma live nessa semana com o pessoal da Wana, que é parceiro aqui do canal também, site de apostas. A gente fez uma live com o Ari Aguiar, que vai narrar essa final da AFC na ESPN, inclusive, e que é um cara sensacional. E ele falou, cara, se a gente pensar que o Joe Burrow se lesionou pesado na temporada passada, essa é quase uma temporada de calouro pra ele. E isso é uma loucura, porque o cara teve uma temporada fora do normal. Então o Joe Burrow é um cara que a gente vai ver por muito tempo nessa liga. Eu espero que as lesões não atrapalhem ele, porque ele é realmente fora do normal. E ainda conta com uma linha ofensiva com muitos problemas, que a gente sabe disso, mas também Joe Mixon, um excelente running back, e os seus recebedores, o melhor grupo da NFL. T. Higgins, Tyler Boyd, Ja'Marr Chase. Então, esses dois times vão duelar, tá? O Burrow é absurdamente melhor do que qualquer quarterback em passes intermediários, que a gente diz 10 a 19 jardas ali de distância de passe, né? Isso é interessante, porque os Chiefs talvez não vão pro jogo com Tyrann Mathieu, que é um dos melhores cobertores da liga, e que talvez não vá pro jogo, muito provavelmente. Então o Burrow explorar essa linha que vem um pouco depois dos linebackers, nessa distância linebacker para secundária, pode ser muito importante, ainda mais tendo Ja'Marr Chase e T. Higgins, né? Os Bengals são melhores no jogo corrido, e isso pode ser um fator muito interessante. Joe Mixon é muito bom. Os Chiefs estão brincando com o jogo corrido com o Derek Gore, o Williams e o Jerick McKinnon. Mas a conexão Mahomes-Jerick McKinnon foi meio ruim no final daquele jogo contra os Bills, e a gente sabe que o Darrell Williams não é o melhor corredor, então nesse duelo o jogo corrido dos Bengals pode pesar bastante. Do lado dos Chiefs, Travis Kelce enfrentando os linebackers dos Bengals é um baita mismatch. Mismatch é uma disputa não justa, porque o Kelce tem uma vantagem muito clara. Então, a gente sabe como o Kelce não só é fisicamente perfeito, chamei ele de gato, mas não só isso, né? Ele é muito inteligente, estratégico. Então, a gente viu ele improvisando rotas no final do jogo contra os Bills, e isso é uma loucura. Então, isso pode ser muito importante. Apesar de estarem na final de conferência, os Chiefs têm uma média de pontos cedidos maior do que a média de pontos feitos. Isso é muita loucura, e isso tem muito a ver com o começo da temporada lá. Apesar disso, os Chiefs são favoritos por 7 pontos, e eu concordo plenamente com isso daí, já que a linha ofensiva dos Bengals é uma coisa que me preocupa muito, e a defesa, apesar de ter bons nomes mesmo, eu gosto bastante do Chidobe Awuzie, eu gosto bastante do menino Trey Hendrickson, né? Um dos grandes jogadores aí da NFL, mas ainda assim, cara, eu acho que esse Chiefs, se vier com a defesa forte que já encontrou em vários momentos dessa temporada, eu acho que vai ser difícil para os Bengals conseguirem ganhar no tiroteio, porque no jogo contra os Titans, os Bengals sofreram muito com sacks, mas devolviam a bola pro Tannehill, né? Se você sofrer um monte de sacks e devolver a bola pro Mahomes, as coisas não vão ser tão fáceis. Então a defesa dos Bengals pode ser um fator muito forte nesse jogo, e eu não acho que ela vai dar tanta conta. O meu palpite é uma vitória dos Chiefs por um touchdown ou um pouquinho menos. O jogo acontece no Arrowhead Stadium, estádio dos Chiefs, o estádio mais barulhento da NFL e um dos mais hostis para o adversário. O jogo acontece às 17 horas, horário de Brasília, do domingo, 5 da tarde, 30 de janeiro, com exibição na ESPN 2 e no NFL Game Pass. Expectativa de um jogo sem chuva, sol agradável, do jeito que a gente gosta. Friozinho, mas tá tudo bem. Então, cara, que jogaço. E um desses dois vai pro Super Bowl.
Vamos falar de 49ers e Rams agora, né? Esse daí é um duelo muito interessante porque são rivais de divisão. Rivais de divisão envolve muito mais coisa. Primeiro que você pode falar 1000 estatísticas, como eu vou falar algumas aqui, mas isso na hora do jogo pode não interessar de nada. Porque quando chega ali, cara, jogo de divisão é sempre uma loucura. Cara, eu me perdoa. Teve um cara que falou assim, Golim, algumas estatísticas legais, eu sou muito fã dos 49ers, se liga. E me mandou e eu não tô achando seu nome. Me fala seu nome que a gente dá os créditos aqui. Mas ele realmente mandou umas coisas bem legais, se liga. Os 49ers enfrentaram os Rams por 9 quartos nessa temporada. 2 jogos e mais uma prorrogação. E o 49ers liderou em 7 desses 9 quartos. Porém, tem preocupações nesse time dos 49ers. A gente vai falar um pouquinho sobre cada time, tá? Os 49ers têm um dos melhores jogadores de linha ofensiva que a gente já viu, Trent Williams, e esse teve uma lesãozinha no jogo. A gente tá acompanhando esses caras dia a dia. Esse vídeo tá saindo no sábado, talvez já tenha alguma confirmação, mas a gente vai falando nas redes sociais. Por quê? Tem 3 jogadores pra mim que são muito importantes nesse 49ers, que podem mudar muito esse jogo e que estão com problemas de terem sido baleados nas últimas partidas. O Trent Williams, o Jeff Wilson, que é um baita suporte do Elijah Mitchell, que é um baita corredor, e o Deebo Samuel, né? Levou uma capacetada no joelho, saiu mancando, deu tudo que tinha de si naquele jogo, mas ainda assim pode estar meio baleado. Então, qual que é o problema? O Deebo Samuel, ele dá uma variedade para esse ataque muito grande. Os 49ers são muito bons em manter a posse de bola, e isso vai muito de passe curto pro Deebo, jet sweep do Deebo, que ele passa por trás, pega a bola e sai correndo, corrida com o Deebo. O Deebo Samuel é muito, muito eficaz. Então tudo isso pesa muito, pesa muito. O Garoppolo é melhor que o Stafford em passes curtos e pior em passes longos. Isso a gente esperava. Mas isso pode pesar, porque os 49ers podem conseguir se aproveitar disso, o que é difícil. Mais uma estatística só para os 49ers aqui, que talvez seja mais importante. Os 49ers ganharam as 2 partidas que tiveram contra os Rams na temporada regular. 31-10 na semana 10 e 27-24 na semana 18, sendo um jogo de virada, em que os Rams estavam ganhando por 17-0 e que, faltando um pouquinho mais de 2 minutos para acabar o jogo, os Rams tinham uma chance de 99,6% de ganhar a partida e entregaram a paçoca. Vocês já viram isso em algum lugar? Sim, no último jogo dos Rams contra os Buccaneers, contra Tom Brady, que eles fizeram 27-3 e deixaram o empate chegar. Não levaram a virada, ótimo, mas isso é muito preocupante. Por que eu tô falando essas estatísticas? Porque é claro que os Rams têm uma vantagem pra mim, uma vantagem de elenco, e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas o que os Niners têm? E os Niners têm algumas estatísticas bem interessantes e alguns fatos bem interessantes. Novamente, para duelos de divisão, principalmente em playoffs, estatísticas dizem menos do que o normal. E na verdade esse domínio dos Niners em cima dos Rams não vem só dessa temporada. Desde 2019 os Niners passam a vassoura nos Rams, que significa ganhar as 2 partidas do ano. Além disso, os 49ers também eram zebra contra os Cowboys e os Packers também fora de casa e também ganharam as 2 partidas. Agora vamos para os Rams, né? Que é, obviamente, na minha opinião, o time melhor. A gente sabe disso, mas não é só isso que pesa na NFL. Os Niners tinham o melhor ataque na Red Zone, mas foram perdendo bastante disso no fim da temporada. Os Rams têm uma marca absurda de 46 pressões ao quarterback nas últimas 2 partidas. A dupla Von Miller e Aaron Donald, principalmente, né? É claro que é uma linha defensiva muito forte e um grupo de linebackers interessante, mas é impressionante como esses 2 caras estão voando. O Von Miller tá jogando nível 2016, assim, de sacks, de pressão em todo o jogo, e isso é absurdo pra pegar o Garoppolo. E é por isso que eu destaquei tanto o Trent Williams, né? Porque os 49ers tiveram um pouco de problema no último jogo, mas mais do que isso, sem o Trent Williams, isso vai ser um problema muito grande. Os Rams dominam no primeiro tempo nos playoffs, mas capengam no segundo. Isso é uma coisa que os Rams têm que tomar muito cuidado. Abrir uma vantagem muito grande, como fizeram na semana 18, como fizeram contra os Buccaneers, e acabar quase entregando a paçoca. Os Rams têm que jogar os 60 minutos. Mas, cara, quando a gente vê elenco, os Rams têm o Stafford, o 49ers tem o Garoppolo. Os Rams têm Cooper Kupp e Odell Beckham Jr. Os 49ers têm Deebo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk. Beleza, eu acho que esse mismatch nem é tão ruim. Não é um mismatch, na verdade, porque eles não se enfrentam, mas vocês entenderam. Os Rams têm Cam Akers, Sonny Michel. Os 49ers têm o Elijah Mitchell e o Jeff Wilson, que ajuda ele a correr também. Os Rams têm na defesa Aaron Donald, Von Miller, Jalen Ramsey.
os 49ers têm Nick Bosa, Fred Warner, Arik Armstead, que também estão jogando muita bola. Então eu acho que ofensivamente os Rams têm uma vantagem que tá no quarterback. A gente sabe o quanto o Garoppolo é bem sucedido. A gente sabe como ele, quando é titular, traz sucesso pro seu time. A gente sabe disso. Os 49ers foram pro Super Bowl recentemente e estão na final de conferência de novo depois de ganhar de Packers e Cowboys, fora de casa. Mas ainda assim, quem assiste o Garoppolo sabe que ele é limitado. E eu acho que quando chega a isso, o Stafford é muito melhor. Outra coisa que pra mim é um peso bem grande. Não há motivação maior pro ser humano do que água batendo na bunda. Que é quando dá aquele medinho. Os Rams estão all in. Eles trocaram todo mundo nessa temporada, eles fizeram a panelinha e eles não têm muita escolha de draft pros próximos anos. Teto salarial também vai ser um problema. Tudo por quê? Ganhar hoje. E eu acho legal essa estratégia, mas se ela não dá certo, é bem frustrante. Então, isso é uma motivação pros Rams, cara. A gente tem que ganhar. O Sean McVay tem que ganhar. Já foi técnico do ano, caiu de produção e volta agora. Outra coisa, os Rams jogam em casa e se ganharem essa partida, jogam em casa também no Super Bowl. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes, até o ano passado, e que agora pode acontecer pela segunda vez seguida, o que é bem interessante. Os Rams são favoritos por 3,5 pontos. Pô, Golim, os Bengals e Chiefs parecem mais equiparados e os Chiefs são favoritos por 7. É porque os Rams têm esse negócio contra os Niners e contra o segundo tempo, que é de entregar um pouco a farofa. Então eles são favoritos, mas por menos. E eu compro esse 3,5 pontos aí. Se os Rams ganharem, eu acho que vai ser por pouco. O jogo acontece então no SoFi Stadium, que é o estádio de Los Angeles, que vai ser o Super Bowl 56, 8h30 da noite, horário de Brasília, do domingo 30 de janeiro, exibição na ESPN2, NFL Game Pass. O Super Bowl acontece no dia 13 de fevereiro, às 8h30 da noite, 2 semanas depois. Meus amigos, é isso. Uma excelente final de conferência americana e nacional pra vocês. Se vocês querem saber tudo, cara, me acompanha nas redes sociais. Eu vou estar fazendo uma cobertura completa sobre os dois jogos o tempo inteiro. No Twitter, Golim Underline, no Instagram, Golim, no Facebook, Golim Sports. Não só nos meus perfis pessoais, mas também nos perfis do Golim Sports, @Golim Sports em todas as redes sociais. Além disso, acompanhe o nosso site, golimsports.com.br, que a gente está fazendo uma super cobertura de tudo que rola. Tem coisas que eu não falo aqui, mudanças de técnico, jogadores aposentados, o Big Ben, o Sean Payton, e esse tipo de coisa toda sai no site, então você pode ficar sabendo, tá bom? Meus amigos, é isso. A gente se vê segunda-feira para falar sobre quem vai pro Super Bowl. Nossa Senhora! Deixa o gostei, se inscreve, um grande abraço, fui!